O dog do Reddit. Primeiro relato. Minha sogra não me deixa ter relações íntimas com meu marido. Meu marido e eu nos casamos há 1 ano. Ele e eu não morávamos juntos antes, na verdade quase não nos víamos porque ambos trabalhávamos e estudávamos ao mesmo tempo, então nosso tempo era bastante limitado. Nos casamos e fomos morar juntos no apartamento dele. Infelizmente, 2 meses depois do nosso casamento, o pai dele faleceu num acidente. Minha sogra e meu marido, que é filho único, ficaram arrasados porque foi muito repentino. Minha sogra, sozinha, começou a sugerir ao meu marido que nos mudássemos com ela para a casa dela para lhe fazer companhia, mas por ela ser de outro estado não pudemos devido ao nosso trabalho e faculdade. Aí ela veio até nós, nosso apartamento tem 2 quartos, então minha sogra ocupava um e eu e meu marido ocupávamos o outro. Quer dizer, minha sogra nunca gostou realmente de mim. Ela é uma daquelas mães que pensa que nenhuma mulher é boa o suficiente para o filho. Como um casal que ainda está na fase de lua de mel, fazíamos relações íntimas com muita frequência. Todos os dias, até 2 vezes por dia. Isso mudou quando minha sogra chegou. Como o apartamento é pequeno, então não me senti confortável em fazer isso com ela morando lá, então diminuímos drasticamente a frequência. O fato é que quando eu tinha relações com o meu marido, minha sogra magicamente nos interrompia. Não importava que horas eram, mesmo que fossem 3 da manhã, ela casualmente se levantava e batia na nossa porta e perguntava algo como, o que vocês estão fazendo? Ou dizer ao meu marido que ela se sente mal porque está com dor de cabeça ou coisas assim. Isso vem acontecendo desde que minha sogra foi morar conosco, foram 7 meses estressantes. Além disso, não tenho nenhum tipo de privacidade, ela critica tudo que faço, principalmente minha comida. Meu marido tenta me fortalecer no meu lugar na casa, dizendo coisas como, não é verdade mãe, a comida está gostosa. Meu marido também parece bastante frustrado desde que paramos de ter as nossas intimidades. Mas ele também não tenta começar nada porque sabe que a mãe dele vai nos interromper de qualquer maneira. Depois que ela nos interrompe, não continuamos mais com isso. O que realmente me incomodou foi o fato dela começar a dizer que várias coisas de valor e dinheiro foram perdidas casualmente em seu quarto no dia em que fiquei em casa, tive folga do trabalho e estudo à tarde, dando a entender que fui eu quem peguei ou fiz algo do tipo. Fiquei muito farta, falei para meu marido que realmente não era isso que eu esperava. Concordei em deixá-la morar conosco porque meu sogro faleceu e eu estava realmente tentando ser empática com ela e sua dor, mas não vou deixar que ela me chame de ladra. Agora estou na casa dos meus pais, meu marido fica me ligando e mandando mensagens para voltar, mas não sei mais o que fazer. Isso é muito estressante. Primeira atualização. Olá, boa noite. Obrigado a todos pelos conselhos e comentários, tentei ler todos eles. Eu queria lhes dar uma pequena atualização. Voltei com meu marido na quinta-feira passada. Enquanto eu morava com meus pais, conversávamos e nos víamos. A primeira vez que concordei em falar com ele, disse-lhe que ele realmente precisava fazer algo em relação à mãe, porque nosso relacionamento estava indo por água abaixo. Ele expulsou sua mãe do nosso apartamento. Ela não aceitou muito bem. Lembra como eu disse que ela queria vender a casa dela? Bem, ela realmente fez isso, ela colocou sua casa à venda. O que me surpreendeu tanto é que ela colocou sua casa à venda por um custo bem abaixo do custo médio, considerando a localização da casa. Aparentemente ela estava prestes a fechar negócio com alguns potenciais compradores. Ela não se comunicou com ninguém desde que saiu. Também não sabemos se ela voltou para sua casa, embora tudo indique que sim. E agora está tudo bem. Meu marido também me agradeceu porque não aguentava mais ter a mãe em nosso apartamento. Também deixei bem claro ao meu marido que, se a mãe dele tivesse se comportado de maneira diferente, eu nunca teria me importado se ela ficasse conosco. Eu me sinto um pouco mal por ela, mas ela realmente causou isso a si mesma, eu sempre fui gentil, apesar do tratamento dela. Obrigado pessoal por seus comentários e conselhos. Pelo menos sinto que poderemos retomar a nossa proximidade e intimidade novamente, ao menos é o que eu espero. Segunda atualização. Olá, já se passaram vários meses desde a última atualização. Resumindo a história, minha sogra voltou para nosso apartamento. Depois que meu marido a expulsou, ela não nos contatou por cerca de 2 meses. Então ela começou a retomar a comunicação com meu marido. Há 3 meses recebemos a notícia de que minha sogra foi diagnosticada com uma doença em estado terminal. Meu marido me pediu para levar a mãe dele de volta conosco e dada a situação eu aceitei. E ela realmente está doente, não é invenção ou alguma trama, antes que alguém pense isso. Ela não está tolerando refeições, devo ajudá-la a ir ao banheiro e tomar banho também. Ela apenas senta no sofá e grita para perguntar e exigir coisas. E esse tipo de doença também não é incomum no lado da família dela. Mas ela continua com a mesma atitude desde o início. E agora está pior porque ela precisa de vários cuidados, e eu tenho que cuidar dela. Larguei meu emprego para cuidar dela em tempo integral. Estamos afogados em dívidas porque o salário do meu marido não é suficiente para cobrir todas as despesas.
Meu marido sugeriu colocar à venda novamente a casa da minha sogra e ela recusou, dizendo que era a única coisa que lhe restava e que queria que fosse herança do meu marido. Nesse meio tempo, enquanto ela ainda está conosco, estamos tentando levar a situação da melhor maneira possível. Comentários sobre o relato. A OP me parece ser uma pessoa melhor do que eu, porque de jeito nenhum eu largaria o meu emprego para cuidar de uma mulher que me trata com tanto desprezo. Prefiro trabalhar mais horas, contratar uma enfermeira e manter distância. Certamente seria uma opção menos problemática. Venda a casa e contrate um cuidador. Ou consiga um outro emprego e contrate um cuidador. Afogar-se em dívidas pelo prazer de cuidar de alguém que te odeia não é a maneira mais adequada de fazer isso. Eu entendo por que a OP está fazendo isso e posso apreciar isso. É uma situação de merda. Eu só espero que esta tenha sido realmente uma decisão dela e que isso não exploda na cara dela futuramente. Vi muitas pessoas sugerindo a contratação de um cuidador. Essa obviamente não é uma opção ruim, e todavia, dependendo da situação dela, pode ser que um cuidador saia por um preço realmente caro, preço esse que praticamente valeria a pena um dos dois sair do emprego, do que ganhar menos, logicamente, e fazer o trabalho. Tudo vai depender do cenário real. A situação inicial do relato mostra algo que meus pais falavam, mas vejo que hoje em dia as pessoas não falam muito, mas é algo importante que pode determinar o rumo do seu relacionamento. Basicamente eles falavam que quando você casa com uma pessoa, você também casa com a família dela. Ou seja, querendo ou não, você pode se encontrar numa situação dessas, tendo que fazer coisas para pessoas que você não gosta ou não gostam de você. Fora toda a situação de problema de saúde da sogra da OP, fico realmente bem triste em sentir que o relacionamento de ambos, que pelo que ela disse era realmente muito bom até então, corre um sério risco de ficar bastante desgastado em um espaço curto de tempo por toda essa questão. Antes mesmo do problema se agravar eles já estavam com pouco espaço para eles. Espero que as coisas melhorem logo. Existem alguns parentes que quando surgem na vida de alguém é apenas para reclamar e para trazer problemas. Não dá para sabermos se a sogra da OP foi realmente uma boa mãe para o esposo da OP, mas que agora ela o está prejudicando, mesmo antes do problema sério dela, isso é um fato. Segundo relato. Sou babaca por dizer ao meu noivo de 8 anos para escolher entre o melhor amigo dele e eu? Tentarei não prolongar muito, mas precisarei dar um bom contexto, pelo menos acho que sim, ou começarei a me perder novamente. Passei a noite toda tentando me convencer a não terminar. Também já me desculpando aqui pela formatação, estou escrevendo de um dispositivo móvel. Ok, basicamente meu noivo e eu nos conhecemos há 8 anos. Há cerca de 8 anos, meu noivo e seu melhor amigo também se tornaram parceiros de negócios. Quando nosso relacionamento começou, foi ótimo. Shane era um namorado maravilhoso e, depois de 3 anos, ele me pediu em casamento. Ele limpava para mim, cozinhava para mim, etc. Ele me tratava como uma princesa, a vida sexual era ótima e ele era seriamente o amor da minha vida. Após o final do 3º ano, porém, as coisas começaram a ficar seriamente irritantes com seu melhor amigo. Meu noivo Shane, homem de 27 anos, e o seu melhor amigo Ace, homem de 30 anos, começaram a sair cada vez mais. Ace iria buscá-lo várias vezes e toda vez que ele conseguisse alguma novidade estúpida, ele ligaria para Shane para comentar. Eu não pensei nada sobre isso até que eles começaram a passar a noite um com o outro. Postei em um subreddit quando isso aconteceu e fiz a mesma pergunta, de se eu estava sendo babaca diante dessa situação, e recebi muitos "sim, você está exagerando". Eu também ficava em dúvida porque muitas das vezes os seus momentos juntos eram quando Shane estivesse voltando do trabalho ou então nos finais de semana. Então também parecia inofensivo. Bem, então começou a ser durante a semana e durante 2-3 dias seguidos. Ele saía para beber com Ace quase todo fim de semana e voltava para casa de madrugada, estamos falando de 1h da manhã, ou nem voltava para casa para não beber e dirigir. Além disso, tenho certeza de que eles saiam juntos depois de saírem do trabalho porque ele chegava em casa mais tarde do que há 1 ano ou mais. Chegou a um ponto em que se ele saísse com esse amigo no dia seguinte, ele não conseguia dormir ou comer de tanta excitação, ou mesmo ter intimidade comigo por medo de não conseguir se concentrar direito. Fiquei extremamente chateada com isso e o acusei de não se sentir atraído por mim, mas ele me garantiu que não era isso. E posteriormente me parecia que ele estava certo, porque ele ainda conseguia ficar tão atraído por mim quanto antes. Independentemente disso, foi tudo muito estranho. Eu senti como se os limites estivessem sendo ultrapassados. Deixei isso de fora no primeiro post do Reddit que apaguei, mas ele sofreu um acidente de trabalho e Ace me ligou dizendo que seria ele quem levaria Shane para o hospital e eu discuti com ele, mas Ace o levou mesmo assim. Eu nem sabia em que hospital ele foi ou algo assim. Shane estava bem e insistiu que depois fosse para a casa de Ace porque não queria ficar sozinho. Eu disse a ele que isso me magoou porque parecia que ele estava dizendo que se sentia sozinho comigo. Mais uma vez, ele me garantiu que não era o caso e que era o choque do acidente físico, e Ace era como seu irmão e sua única família. Shane não tem muita família, e é só comigo, Ace e sua tia que ele mal fala.
Outro exemplo dessa situação foi durante a prova do meu vestido, em que ele trouxe Ace. O que, devo mencionar, ele passou a noite com Ace na noite anterior à prova do vestido e chegou 10 minutos atrasado, com minha família lá esperando. Quando vi Ace, fiquei imediatamente furiosa. Ele também gritou comigo pela primeira vez, isso há cerca de uma semana, quando perguntei a ele: você e Ace estão tendo alguma coisa estranha? O que está acontecendo entre vocês? Foi nesse sentido. Era mais como uma piada, mas ele disse: oh Deus, não, eu nunca faria isso. Eu nem gosto de homens e Ace é como um irmão. Que ele nunca teve interesse em homens antes, mas o quê? Por favor me diga que não estou louca? Ele também sempre demonstrou gostar de muitas modelos femininas, etc. De qualquer forma, tudo isso foi estranho. Incluindo todas as vezes em que eles simplesmente saíam nos fins de semana e Shane se arrumava por horas. Quero dizer horas mesmo. E colocar colônia e então Ace apareceria apenas com um moletom folgado com corrente jeans? Ainda houve a oportunidade em que eu levei um bolo. Ele perdeu nosso jantar de aniversário de 8 anos, pela primeira vez, para comemorar 8 anos em que ele e Ace se conheceram ou se tornaram parceiros de negócios. Eu estava furiosa com isso, obviamente. Como se isso melhorasse as coisas, ele aparentemente estava desmaiado e ficou na casa de Ace. Eu poderia ter dirigido até a casa do Ace para confirmar tudo isso, que é o que meus amigos estavam dizendo para eu fazer. Mas por que eu faria isso? Estou cansada disso tudo, de verdade. Quando ele voltou para casa, ele estava se desculpando profusamente me dizendo o quanto ele me amava em nosso relacionamento, mas eu disse a ele que tudo estaria acabado se ele não escolhesse entre Ace e eu. Ele parecia derrotado e me disse que Ace era como uma família e ele não podia acreditar que eu lhe pediria isso, e eu saí de casa depois de ignorar cada fala e compromisso que ele fez para mim. Mesmo nosso aluguel estando em ordem, eu fiquei na casa dos meus pais e estou pronta para ficar aqui. Ele me ligou várias vezes no último dia e me deixou mensagens de voz. Honestamente, estou pensando em pegar e conversar sobre todas essas coisas, mas não posso deixar de pensar que sou o problema aqui. Talvez ele já não goste mais de mim mesmo. Atualização. Liguei para Shane na casa dos meus pais, chorando ao telefone. Conversamos até às 3 da manhã e o noivado foi cancelado. Para surpresa de ninguém, Shane admitiu que algo estava acontecendo entre os dois, mais ou menos. Expliquei a postagem no Reddit e ele me chamou de maliciosa por criticá-lo online. Eu disse a ele que ele teve sorte de não ter criticado Ace e ele em nossas redes sociais e Facebook. Depois desse comentário, expliquei os comentários. Houve um comentário específico onde eles mencionaram os sentimentos de Ace e como eu deveria perguntar a Ace diretamente. Eu disse que poderia fazer isso. Shane me disse para não fazer isso e me disse sem rodeios que Ace sentia algo por ele. Eu fiquei sem palavras. Perguntei a ele há quanto tempo ele sabia e ele disse que há alguns anos. Então perguntei se havia alguma coisa entre os dois e ele me disse: não sei. Eu estava tão confusa e ficamos acordados até às 3 da manhã conversando sobre como Shane realmente não entende seus próprios sentimentos, mas ele sabe que se sente mais forte por Ace do que por mim, e cancelar o noivado seria a única escolha, se eu o pedisse para escolher. Na verdade, ele se referiu a Ace como sua vida. Ele me disse que eu nunca fui uma noiva ruim e que ele me amou em tudo, e não foi nada que eu fiz. Ele apenas disse que nunca se sentiu tão conectado a alguém desde que Ace comentou sobre seus sentimentos. Minha suspeita é que coisas físicas aconteceram, mas Shane rejeitou essa ideia algumas vezes antes de ficar em silêncio quando perguntei sobre isso, não querendo abordar muito esse tema. Tenho quase certeza de que eles pelo menos fizeram alguma coisa porque ele disse, mesmo que fizessem, isso não mudou nada na situação. Mas nunca saberemos. Ele não iria admitir isso, independentemente de quão acalorada a conversa ficasse. Então, obrigado Reddit. Meu noivado foi oficialmente cancelado e estou oficialmente solteira. Ele disse que pagará pelo apartamento inteiro enquanto o aluguel estiver acabando, mas ficará com Ace por enquanto, para que eu não precise ficar com meus pais, porque não estou surpresa mais. No geral, foi uma conversa bastante saudável e ele admitiu muitas coisas que eu provavelmente não conseguiria arrancar dele se tentasse fazê-lo por escrito ou pessoalmente. Ele nunca admitiu totalmente um caso, mas evitou entrar mais nesse tipo de conversa. Independentemente disso, no aspecto emocional ele admitiu que sim, porque seu apego emocional por Ace era quase sufocante. Eu não tenho ideia o que isso significa ao certo. Mas ele disse isso depois que eu perguntei a ele se o caso era, pelo menos emocional. Eu até perguntei se ele estava no armário esse tempo todo, talvez como uma forma para eu mesma me acalmar, e ele disse que gosta muito de mulheres e que ainda não sabia o que mudou quando Ace entrou em sua vida. Eu não posso inventar isso. Realmente. Não tenho certeza de como estou lidando com isso, mas vou me recompor e buscar me recuperar o mais rapidamente de toda essa situação em minha vida. Estou animada para começar um novo capítulo da minha vida sem Shane e sem Ace. Confesso que só estou um pouco mais chateada porque ele mentiu e ele sentiu que não podia confiar em mim, então me enganou e me fez desperdiçar parte de minha vida me criando expectativas irreais. Porém, talvez ele também não pudesse confiar em si mesmo, já que, como eu disse anteriormente, ele me aparenta estar ainda meio perdido.
Estou tentando ver um pouco as coisas pelo lado dele e não ser alguma coisa fóbica. Fico com o sentimento dividido de tentar entendê-lo e, ao mesmo tempo, o sentimento de me sentir enganada e traída. De qualquer forma, agora começa um novo capítulo em minha vida. Só posso pedir agora que me desejem sorte. Comentários sobre o relato. Doeu o meu coração ver como ela o defendeu. E houve pessoas que o defenderam com bem, ele provavelmente não terminou porque precisava de algum apoio. Dane-se ele. Você não pode desperdiçar a vida de uma pessoa, enganá-la e enganá-la porque decide sua necessidade egoísta de apoio enquanto mantém um caso e descobre que sua sexualidade é mais importante e você deve apenas usá-la até que ela não seja mais útil. Concordo 100% com você. Discordo totalmente daqueles que disseram para Op entender Shane. Para quê? Sendo um idiota traidor? Traição é traição e ele sabia que o que estava fazendo era errado, caso contrário ele não teria mantido em segredo a trapaça que fez. Ace, por outro lado, não é diferente daquelas garotas que mantêm seus melhores amigos por perto e sob controle, colocando-se entre eles e seus parceiros, para que possam ter esses homens à sua disposição o tempo todo. Garota, se dê a chance de ficar brava, pelo amor de Deus. Você foi traída. Ele mentiu, simples assim. Fez você se sentir menos do que é. Seu aniversário foi ignorado. Teve o amante do seu noivo na prova do seu vestido. Isso nem foi comigo e eu fiquei chateado pra caramba. Se Ace fosse uma menina, os comentários seriam sobre acabar com eles em todas as redes sociais e destruir suas vidas. Não há problema nenhum com a opção do Shane, afinal, trata-se de uma liberdade de escolha individual de uma pessoa. É bom isso ficar claro para que não haja pessoas mal intencionadas. Todavia, a atitude dele para com a Op em nada se relaciona com isso. Ele enganou como vemos acontecer em diversos outros relacionamentos. Ele não é um coitado, muito pelo contrário, ele foi um mentiroso sem caráter. Eu detesto esse tipo de gente que é incapaz de terminar um relacionamento e assumir um novo da maneira correta. Não está mais satisfeito? Termine e comece um novo. Mas não. Esse tipo de pessoa fica usando uma pessoa até se sentir pronto o suficiente para pular para o próximo galho. Esse tipo de gente não merece compaixão, pois eles não se preocupam com os outros. Honestamente, até me surpreendi pela demora da Op em entender a situação. Tudo bem que ela acreditava firmemente que o seu namorado só gostava de garotas, mas por favor, ele se encontrando direto com um amigo, dando preferência para ele ao invés dela, dormindo várias vezes na casa do amigo e a tratando de forma diferente, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Acho que as coisas já eram meio óbvias, né? Ao meu ver ele é, na melhor das hipóteses, um covarde, na pior, um malvado por amarrar essa mulher por anos numa falsa expectativa, apesar de obviamente não estar mais interessado nela. Realmente espero que a Op supere verdadeiramente toda essa situação, já que uma traição pode sim deixar marcas e traumas numa pessoa. Desejo o melhor a ela. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.